Como agem os verdadeiros servos? Dia 33 de uma vida com propósitos. Iniciamos com os meus destaques. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10:43. Servimos a Deus ao servir outros. Em nossa cultura egoísta, agir como servo não é uma noção apreciada. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela o seu ministério, mas seu coração de servo revelará a sua maturidade. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Primeiro, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Pergunta para refletir. Segundo, os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Terceiro, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, simplesmente faz o que precisa ser feito. Se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Eu falei sobre isso no capítulo passado, quando eu mencionei a importância da gente substituir o perfeccionismo pela excelência. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções, no caso, não implementada. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficientes para servir. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Quarto, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital do currículo de seu caráter. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos o seu exemplo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Quinto, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas e honram os compromissos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação. Não aparecem nem mesmo ligam para avisar que não vão, muitas vezes. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando a sua fidelidade.
Se passar nesse teste, você estará em boa companhia. E ele cita exemplos. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo, Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Sexto, os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual. Jesus detestava essa atitude e alertou: a autopromoção e a postura de servos são inconciliáveis. Os verdadeiros servos se satisfazem em servir silenciosamente. José é um grande exemplo disso. E Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo. Deus o pôs onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios do seu cabelo e sabe o seu endereço. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos. Sabendo disso, não desanime quando o seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sirvo a Deus quando sirvo os outros. Versículo para memorizar: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10:42. Pergunta para meditar: qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? E aqui eu respondi que a primeira delas, estar sempre à disposição para servir. A questão de gerenciar agenda, compromissos, e esse livro está mexendo muito comigo nesse sentido. O quanto eu não priorizo esse servir na comunidade. E como eu mencionei, eu estou vivendo esse processo junto com vocês, as reflexões estão reverberando aqui e são sementes que vão sendo plantadas, que precisam ser cultivadas, né, e dar frutos. Então, realmente, questões que vão trazer transformação de vida, de comportamento, porque é aí que mora realmente a essência desse projeto, né, dessa missão, que é viver uma vida com mais propósitos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha com quem possa se beneficiar e vamos seguir juntos nessa busca por uma vida com mais propósitos.